Título 3. Da organização e da gestão. Artigo 6º. A gestão das ações na área da assistência social fica organizada sobre a forma de sistema descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social, SUAS, com os seguintes objetivos. Inciso 1. Consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação técnica entre os entes federativos que, de modo vinculado, articulado, operam a proteção social não contributiva. Integrar a rede pública e privada de serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social na forma do artigo 6º-C. Inciso 3. Estabelecer as responsabilidades dos entes federativos da organização, da regulação, manutenção e expansão das ações de assistência sociais. Inciso 4º. Definir os níveis de gestão, respeitadas as diversidades regionais e municipais. Inciso 5. Implementar a gestão do trabalho e educação permanente na assistência social. Inciso 6. Estabelecer a gestão integrada de serviços e benefícios. Inciso 7. Afiançar a vigilância socioassistencial e garantia dos direitos. Parágrafo 1º. As ações ofertadas no âmbito do SUAS têm por objetivo a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, com sua base de organização o território. Parágrafo 2º. O SUAS é integrado pelos entes federativos, pelos respectivos conselhos de assistência social e pelas entidades e organizações de assistência social abrangidos por esta lei. Parágrafo 3º. A instância coordenadora da Política Nacional de Assistência Social é o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Artigo 6º-A. A assistência social organiza-se pelos seguintes tipos de proteção. Inciso 1. Proteção social básica, conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social que visa a prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Inciso 2. Proteção social especial. Conjunto de serviços, programas e projetos que tem por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direitos, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento de situações de violação de direito. Parágrafo único. A vigilância socioassistencial é um dos instrumentos das proteções da assistência social que identifica e previne as situações de risco e vulnerabilidade social e seus agravos no território. Artigo 6º-B. As proteções sociais básicas e especiais serão ofertadas pela rede socioassistencial de forma integrada diretamente pelos entes públicos e ou pelas entidades e organizações sociais vinculadas ao SUS, respeitadas as especificidades de cada ação. Parágrafo 1º. A vinculação ao SUS é o reconhecimento pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome de que a entidade de assistência social integra e a rede socioassistencial. Parágrafo 2º. O reconhecimento referido no parágrafo 1º, a entidade deverá cumprir os seguintes requisitos. Inciso 1. Constituir-se em conformidade do dispositivo do artigo 3º. Inciso 2. Inscrever-se ao Conselho Municipal ou do Distrito Federal na forma do artigo 9º. Inciso 3. Integrar o sistema de cadastro de entidades de que se trata o inciso 11 do artigo 19. Parágrafo 3º. As entidades e organizações de assistência social vinculadas ao SUS celebrarão convênios, contratos, acordos ou ajustes com o poder público para execução, garantindo financiamento integral pelo Estado de serviços, programas, projetos e ações de assistência social nos limites da capacidade instalada aos beneficiários abrangidos por essa lei, observando as disponibilidades orçamentárias. Parágrafo 4º.
O cumprimento do dispositivo no parágrafo 3º será informado ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome pelo órgão gestor local da assistência social. Artigo 6º C. As proteções sociais básicas e especiais serão ofertadas principalmente no Centro de Referência da Assistência Social, CRAS, e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, respectivamente, e pelas entidades sem fins lucrativos de assistência social de que trata no artigo 3º desta lei. Parágrafo 1º. O CRAS é a unidade pública municipal de todo o território localizada em áreas com menores índices de vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação dos serviços sociais, socioassistenciais no seu território de abrangência e a prestação de serviços, programas e projetos socioassistenciais de proteção básica às famílias. Parágrafo 2º. O CREAS é a unidade pública de abrangência e gestão municipal, estadual ou regional destinada à prestação de serviços a indivíduos e familiares que se encontram em situações em risco pessoal, social, por violação de direito ou contingência que demandam intervenções especializadas da proteção social especial. O CRAS e os CREAS são unidades públicas estaduais instituídas no âmbito do SUAS, que possuem interface com as demais políticas públicas e articulam, coordenam e ofertam os serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social. Artigo 6º. As instalações do CRAS e o CREAS devem ser compatíveis com os serviços nelas ofertados, com espaço para trabalhos em grupos e ambientes específicos para recepção e atendimento reservado das famílias e indivíduos, assegurada a acessibilidade às pessoas idosas e com deficiência. Artigo 6º. Os recursos de cofinanciamento do SUAS destinado à execução das ações continuadas de assistência social poderão ser aplicados no pagamento dos profissionais que integrarem as equipes de referência responsáveis pelas organizações e oferta daquelas ações conforme percentual apresentado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e aprovado pelo CNAS. Parágrafo único. A formação das equipes de referência deverá considerar o número de familiares e indivíduos referenciados e o tipo de modalidade de atendimento e aquisição que devem ser garantidos aos usuários conforme deliberações do CNAS. Artigo 7. As ações de assistência social no âmbito das entidades e organizações de assistência social observarão as normas expedidas pelo Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, que se trata no artigo 17 dessa lei. Artigo 8º. A União, os Estados e os Distritos Federais e o município, observados os princípios e diretrizes estabelecidos nessa lei, fixarão suas respectivas políticas de assistência social. Artigo 9º. O funcionamento das entidades e organizações de assistência social dependerá de prévia inscrição no respectivo Conselho Municipal de Assistência Social e no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal, conforme o caso. Parágrafo 1º. A regulamentação dessa lei definirá os critérios de inscrição e fundamento das entidades com atuação em mais de um município no mesmo estado ou mais de um estado ou Distrito Federal. Parágrafo 2º. Cabe ao Conselho Municipal de Assistência Social e ao Conselho de Assistência Social do Distrito Federal a fiscalização das entidades referidas no caput na forma prevista em lei ou regulamento. Parágrafo 4º. As entidades e organizações de assistência social podem, para a defesa de seus direitos referentes à inscrição e o funcionamento, recorrer ao Conselho Nacional, Estadual, Municipal e do Distrito Federal. Artigo 10. A União, os Estados e os municípios
e o Distrito Federal podem celebrar convênios com entidades e organizações de assistência social em conformidade com os planos aprovados pelos respectivos conselhos. Artigo 11. As ações das 3 esferas do governo na área de assistência social realizam-se de forma articulada, cabendo à coordenação e às normas gerais à esfera federal e coordenação e execução dos programas, em suas respectivas esferas, aos estados e aos distritos federais e aos municípios. Artigo 12. Compete à União, inciso 1, responder pela concessão e a manutenção dos benefícios de prestação continuadas definidos no artigo 203 da Constituição Federal. Inciso 2. Cofinanciar, por meio de transferências automáticas, o prioramento da gestão, o serviço, os programas e projetos da assistência social em âmbito nacional. Inciso 3. Atender, em conjunto com os estados, o Distrito Federal e os municípios, as ações assistenciais de caráter de emergência. Inciso 4. Realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social e assessorar os estados, Distrito Federal e municípios para o seu desenvolvimento. Artigo 12-A. A União apoiará financeiramente o aprimoramento, a gestão descentralizada dos serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social por meio de Índice de Gestão Descentralizada, IGD, do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, para a utilização no âmbito dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, destinados sem prejuízo de outras ações a serem definidas em regulamento. A. Inciso 1. Medir os resultados da gestão descentralizada do SUAS com base na atuação do gestor estadual, municipal e do Distrito Federal na implementação, execução e monitoramento dos serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, bem como na articulação intercessorial. Inciso 2. Incentivar a obtenção de resultados qualitativos na gestão estadual, municipal e do Distrito Federal do SUAS. Inciso 3. Calcular o montante de recursos a serem repassados aos entes federados a título de apoio financeiro à gestão do SUAS. Parágrafo 1º. Os resultados alcançados pelos entes federados na gestão do SUAS, aferidos na forma de regulamento, serão considerados como prestação de conta dos recursos a serem transferidos a título de apoio financeiro. Parágrafo 2º. A transferência para apoio à gestão descentralizada do SUAS adotarão a sistemática do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família previsto no artigo 8º da Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e serão efetivadas por meio de procedimento integrado àquele índice. Parágrafo 4º. Para fins de fortalecimento dos Conselhos de Assistência Social dos Estados, Municípios e Distrito Federal, percentual dos recursos transferidos deverá ser gasto com atividades de apoio técnico e operacional àqueles colegiados na forma fixada pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, sendo vedada a utilização dos recursos para pagamento pessoal efetivo de gratificações de qualquer natureza a servidor público estadual, municipal ou do Distrito Federal. Artigo 13. Compete aos estados, inciso 1, destinar recursos financeiros aos municípios a título de participação no custeio do pagamento dos benefícios eventuais de que trata no artigo 22, mediante critério estabelecido pelos Conselhos Estaduais da Assistência Social. Inciso 2. Cofinanciar, por meio de transferência automática, o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e projetos de assistência social em âmbito regional ou local. Inciso 3. Atender, em conjunto com os municípios, as ações assistenciais de caráter de emergência. Inciso 4. Estimular e apoiar técnica e financiamento às associações e consórcios municipais na prestação de serviços de assistência social.
Inciso 5. Prestar os serviços assistenciais cujo custo ou ausência de demanda municipal justifique uma rede regional de serviço descentralizada no âmbito do respectivo Estado. Inciso 6. Realizar o monitoramento e avaliações da política de assistência social e associar os municípios para seu desenvolvimento. Artigo 14. Compete ao Distrito Federal, inciso 1, destinar recurso financeiro para o custeio do pagamento dos benefícios eventuais de que se trata no artigo 22, mediante critério estabelecido pelos Conselhos de Assistência Social do Distrito Federal. Inciso 2. Efetuar o pagamento dos auxílios nacionalidade e funeral. Inciso 3. Executar os projetos de enfrentamento à pobreza, incluindo a parceria com organizações da sociedade civil. Inciso 4. Atender às ações assistenciais de caráter de emergência. Inciso 5. Prestar os serviços assistenciais que tratam no artigo 23 desta lei. Inciso 6. Cofinanciar o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência social em âmbito local. Inciso 7. Realizar o monitoramento e a avaliação da política assistencial social em seu âmbito. Artigo 15. Compete aos municípios. Inciso 1. Destinar recurso financeiro para o custeio do pagamento dos benefícios eventuais, de que trata no artigo 22, mediante critério estabelecido pelos Conselhos Municipais de Assistência Social. Inciso 2. Efetuar o pagamento dos auxílios nacionalidade e funeral. Inciso 3. Executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com as organizações da sociedade civil. Inciso 4. Atender às ações assistenciais em caráter de emergência. Inciso 5. Prestar os serviços assistenciais de que trata no artigo 23 dessa lei. Inciso 6. Cofinanciar o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os projetos de assistência sociais em âmbito local. Inciso 7. Realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social em seu âmbito. Artigo 16. As instâncias deliberativas do SUAS, de caráter permanente e composição paritária entre governo e sociedade civil são: inciso 1, o Conselho Nacional de Assistência Social. Inciso 2, os Conselhos Estaduais de Assistência Social. Inciso 3, o Conselho de Assistência Social do Distrito Federal. Inciso 4, os Conselhos Municipais de Assistência Social. Parágrafo único. Os Conselhos de Assistência Social são vinculados aos órgãos gestor da assistência social que devem prover a infraestrutura necessária ao seu funcionamento, garantindo recursos materiais, humanos e financeiros, inclusive como despesas referentes a passagens e diárias de conselheiros representantes do governo ou sociedade civil quando estiver no exercício de suas atribuições. Artigo 17. Fica instituído o Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, órgão superior de deliberação colegiada, vinculado à estrutura da organização da administração pública federal, responsável pela coordenação da política nacional e da assistência social, cuja membros, nomeados pelo Presidente da República, têm mandato de 2 anos, permitida uma única recondução por igual período. Parágrafo 1º. O Conselho Nacional de Assistência Social é composto por 18 membros e respectivos suplentes, cujos nomes são indicados aos órgãos da administração pública federal responsáveis pela coordenação da política nacional de assistência social, de acordo com os seguintes critérios. Inciso 1. 9 representantes governamentais, incluído um representante dos estados e um dos municípios. Inciso 2. 9 representantes da sociedade civil, dentre os representantes dos usuários ou de organizações de usuários, das entidades e organizações de assistência social e dos trabalhadores do setor, escolhidos em fórum próprio sob fiscalização do Ministério Público Federal. Parágrafo 2º. O Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS,
é presidido por um dos seus integrantes eleitos entre os seus membros para o mandato de 1 ano, permitida uma única recondução por igual período. Parágrafo 3º. O Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, contratará como uma secretaria executiva, ao qual terá sua estrutura disciplinada em ato do Poder Executivo. Parágrafo 4º. Os conselhos de que tratam o inciso 2, 3 e 4 do artigo 16, com competência para acompanhar a execução das políticas de assistência social, apreciar e aprovar a proposta orçamentária em consonância com as diretrizes da conferências nacionais, estaduais, distrital e municipal, de acordo com seu âmbito de atuação, deverão ser instituídas respectivamente pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, mediante lei específica. Artigo 18. Compete ao Conselho Nacional de Assistência Social. Inciso 1. Provar a Política Nacional de Assistência Social. Inciso 2. Normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública e privada no campo da assistência social. Inciso 3. Acompanhar e fiscalizar o processo de certificação das entidades e organizações de assistência nacional no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Inciso 4. Apreciar relatório anual que contará a relação de entidades e organizações de assistência sociais certificadas como beneficentes e encaminhá-lo para o conhecimento dos Conselhos de Assistência Social dos Estados, Municípios e do Distrito Federal. Inciso 5. Zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo da assistência social. Inciso 6. A partir da realização do 2º Conferência Nacional de Assistência Social em 1997, convocar ordinariamente a cada 4 anos a Conferência Nacional de Assistência Social, que terá a atribuição de avaliar a situação da assistência social e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema. Inciso 7. Apreciar e aprovar a postura orçamentária da assistência social e encaminhada pelo órgão de administração pública federal responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social. Inciso 8. Aprovar critérios de transferência de recursos para os estados, municípios e Distrito Federal, considerado para tanto que indicadores que informem sua regionalização mais equitativa, tais como população, renda per capita, mortalidade infantil e concentração de renda, além de disciplinar os procedimentos de repasse dos recursos para entidades e organizações assistenciais sociais, sem prejuízo das disposições de diretrizes orçamentárias. Inciso 10. Acompanhar e avaliar a gestão dos recursos, como os ganhos sociais e desempenhos dos programas e projetos aprovados. Inciso 11. Estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar os programas anuais e plurianuais do Fundo Nacional de Assistência Social, FNAS. Inciso 12. Indicar representante do Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, junto com o Conselho Nacional de Segurança Social. Inciso 13. Elaborar e aprovar seu regimento interno. Inciso 14. Divulgar no Diário da União todas as suas decisões, bem como as contas do Fundo Nacional de Assistência Social, FNAS, e os seus respectivos pareceres emitidos. Artigo 19. Compete ao órgão da Administração Pública Federal responsável pela coordenação da Política Nacional de Assistência Social. Inciso 1. Coordenar e articular as ações no campo da assistência social. Promover os Conselhos Nacional de Assistência Social, a Política Nacional de Assistência Social e sua norma geral, bem como os critérios de prioridade e elegibilidade, além de padrões de qualidade na prestação de benefício, serviço, programas e projetos. Promover recursos
para o pagamento dos benefícios de prestação continuada definidos nessa lei. Inciso 4. Elaborar e encaminhar a proposta orçamentária da assistência social em conjunto com as demais da Seguridade Social. Inciso 5. Propor os critérios de transferência dos recursos de que trata esta lei. Inciso 6. Conceder a transferências do recurso destinados à assistência social na forma desta lei. Inciso 7. Encaminhar a apreciação do Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, relatórios trimestrais e anuais de atividades e de realizações financeiras dos recursos. Inciso 8. Prestar assessoramento técnico aos Estados, Distrito Federal, aos municípios, às entidades, organizações de assistência social. Inciso 9. Formular políticas para a qualificação sistemática e continuada de recursos humanos no campo da assistência social. 10. Desenvolver estudos e pesquisas para fundamentar as análises de necessidades e formulação de proposições para a área. 11. Coordenar e manter atualizado o sistema de cadastro de entidades e organizações de assistência social em articulação com o Estado, os municípios e o Distrito Federal. Inciso 12. Articular-se com os órgãos responsáveis pelas políticas de saúde e previdência social, bem como os demais responsáveis pelas políticas socioeconômicas setoriais, visando a elevação do patamar mínimo de atendimento às necessidades básicas. Inciso 13. Expandir os atos normativos necessários à gestão do Fundo Nacional de Assistência Social, FNAS, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS. Inciso 14. Elaborar e submeter ao Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, e os programas anuais e plurianuais de aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, FNAS.